Que privilégio estar com você para dar início ao programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, igreja pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, um pregador apaixonado pela palavra, comprometido com a verdade e tem sido uma referência hoje no Brasil de liderança, mormente no crescimento e expansão da igreja. Eu tenho o privilégio de ser um cooperador no pastoreio desta importante e relevante igreja no estado de São Paulo. O programa Trocando Ideias é um programa que tem como objetivo principal responder algumas perguntas que nos são enviadas. Muitas perguntas são enviadas diariamente e nós selecionamos aqui 3 dessas perguntas para conversar com você sobre elas neste programa. A primeira pergunta foi a seguinte: pastor, só de pensar ou desejar já é adultério. Então, como não adulterar? Não consigo conter minha mente nem os meus olhos. Bom, é fato que Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, ele adulterou com ela. Veja bem, não é olhar para uma mulher, olhar com intenção impura, é olhar com um desejo lascivo, é olhar com cobiça pecaminosa. Não significa que um homem não possa admirar a beleza de uma mulher e dar graças a Deus por essa beleza. O que Jesus está pontuando e condenando é o desejo lascivo, é a impureza dos olhos e do coração. E, de fato, a ética cristã vai além do ato. A ética cristã trabalha também com o desejo pecaminoso, com um pensamento impuro. E por isso, todos nós precisamos muito da graça de Deus, porque não basta apenas uma pureza externa, uma aprovação social, porque Deus vê o coração. Deus quer verdade no íntimo. De fato, a pessoa que é impura nos seus olhos, e a Bíblia diz que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, que grandes trevas serão. E aí precisamos parar para pensar o seguinte: o que esta pessoa está alimentando? Pessoa que fica olhando só coisa que não presta, pornografia, coisa do gênero, ela não vai ter uma mente pura. Mas se ela observar na meditação da palavra, ele vai trabalhar bem isso aí. De que maneira o jovem poderá guardar puro o seu coração? Pergunta as Escrituras, observando segundo a tua palavra. Então é hora de você pensar nas coisas lá do alto, pensar naquilo que é verdadeiro, puro, de boa fama, que tem louvor. Ou seja, você precisa reprogramar a sua mente para pensar em coisas boas, positivas, né? Não se conformando com este século, mas transformando pela renovação da mente, pela obra do Espírito Santo. Agora, não é o fato de que nós somos tendentes ao pecado que vamos nos entregar ao pecado. Precisamos buscar a santificação, sem a qual, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Segunda pergunta: pastor, alguns meses atrás, por motivos pessoais, realizei um aborto. Há perdão para esse pecado? Estou arrependida. Bom, a primeira coisa é que há perdão para esse pecado. Em havendo arrependimento, em havendo confissão, há perdão. O aborto, de fato, é um pecado, porque, embora a sociedade contemporânea está dizendo que não tem problema,
e que há uma diferença entre vida humana e pessoa humana, que embora o feto é uma vida humana, mas no conceito do mundo aí fora não é ainda uma pessoa humana, a Bíblia não pensa assim, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz lá no Salmo 139 que Deus conheceu-nos quando nós éramos ainda uma massa informe no ventre da nossa mãe. A Bíblia nos trata como uma pessoa desde a vida intrauterina. Então, o aborto é tirar uma vida inocente e indefesa. Então, nós não podemos jamais promover a cultura da morte. Precisamos defender a cultura da vida. Entretanto, uma pessoa que cometeu o aborto e se arrependeu, ela não deve viver a vida toda debaixo do chicote da culpa, porque há poder no nome de Jesus para nos livrarmos dessas amarras da culpa, do medo, da condenação. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O único pecado que não tem perdão, à luz da Bíblia, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o aborto não é este pecado. Então, nós precisamos trazer sempre uma palavra de valorização da vida, porque só Deus tem a autoridade de dar a vida e tirar a vida. Nós jamais podemos concordar com essa cultura do relativismo moral que tem no mundo inteiro lutado para a aprovação do aborto, porque ainda que as leis humanas aprovem o aborto, a lei divina jamais o aprovará. Porém, em havendo arrependimento, há perdão, a purificação no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Terceira pergunta. Pastor, o culto infantil é invenção pós-moderna ou a história confirma essa prática? Bom, se nós formos olhar prática no sentido de ter um culto só para as crianças, essa é uma prática mais contemporânea mesmo, mas o que você precisa olhar são princípios. Princípios. Quando você lê lá no livro de Neemias, capítulo 8, que a palavra de Deus vai ser lida e explicada, ela é lida e explicada para aqueles que a podiam entender. Então, é adequado, penso eu, que haja uma comunicação clara, pedagógica, fácil, acessível às crianças. É claro que uma criança de 1, 2, 3 anos, 4, 5 anos, vai ter dificuldade de entender um sermão que é dirigido a pessoas adultas, com a linguagem adulta, com argumentos para pessoas adultas. Eu penso que uma igreja que quer de fato ensinar a palavra de Deus aos infantes, às crianças, ela precisa ter todo um aparato pedagógico, toda uma equipe preparada, com recursos pedagógicos, com fidelidade às Escrituras, para ensinar às crianças a palavra de Deus. Isso é legítimo, isso é absolutamente claro. Nós precisamos comunicar de maneira acessível a verdade de Deus para as nossas crianças. Porque o conteúdo de um culto onde a mensagem é endereçada às crianças, o conteúdo é o mesmo. Você fala sobre as mesmas verdades que você ensina numa classe de criança, você ensina numa classe de pós-doutorado, mas a maneira de abordar o assunto é diferente, tem que ser acessível à compreensão delas. Pois bem, este é o programa Trocando Ideias, programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e eu gostaria, no final do programa agora, fazer um convite a você para vir nos conhecer. Se você mora em São Paulo, está desigrejado ou procurando uma igreja bíblica, missionária, viva, então venha para cá, nós queremos acolher você. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, do lado da Ponte Cidade Universitária. Se você mora fora de São Paulo, qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, você pode acompanhar toda a nossa programação pela IPP TV
24 horas no ar, com programas maravilhosos para a edificação do seu coração. Você também pode se inscrever no canal do YouTube da igreja e receber todo o nosso conteúdo. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem cultos todos os domingos, 5 cultos agora, 5 cultos, começando 8 da manhã ainda até às 7 da noite. Escola Bíblica Dominical para todas as faixas etárias, uma escola bíblica maravilhosa às 9h15 da manhã. E você não pode perder o privilégio de participar desta maior e melhor escola do mundo. Então venha nos fazer uma visita, participe conosco. É uma igreja que vai acolher você, receber você e ajudar você nessa linda caminhada da vida cristã. Então fica aqui meu registro de gratidão a você pela sua presença conosco e o meu convite para que você venha participar conosco da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.